paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será: o lago de fogo, ele é literal ou ele é simbólico? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero mostrar para os irmãos que o lago de fogo, ele é literal. Eu entendo, irmãos, que seja literal. Irmãos, e um dos melhores textos das escrituras que eu acho que faz nós compreender isso é o texto, irmãos, de Apocalipse, capítulo 14, do verso 19 em diante, aonde fala ali, irmãos, da terceira voz, da voz do terceiro anjo, irmãos. E antes, irmãos, de nós fazer a leitura, eu quero destacar aqui, irmãos, 4 coisas, né, que o texto vai nos ensinar. A primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que o texto ensina que aquele que adorar a besta, esse provará da ira de Deus. E a ira de Deus, irmãos, ela começa nas 7 taças, né, e termina ali no lago de fogo. Segundo ponto, irmãos, que eu quero destacar aqui que o texto vai nos ensinar é que quem adorar a besta, essa pessoa será atormentada com fogo e enxofre. Então, irmãos, tormento vai falar a respeito a uma tortura, né, um sofrimento físico. Terceiro ponto, irmãos, que eu quero destacar é que o texto também diz que o tormento dessas pessoas, né, a fumaça do seu tormento, ela sobe para todo sempre, ou seja, é algo contínuo. E quarta coisa que eu quero destacar, irmãos, que o texto fala é que essas pessoas, né, que vão ser lançadas ali no lago de fogo e enxofre, essas pessoas não terão descanso nem de dia nem de noite, ou seja, né, é um sofrimento contínuo, irmãos. Então, irmãos, eu destaquei aqui essas quatro coisas, né, que o texto aqui vai ensinar. Então, irmãos, agora nós vamos fazer a leitura do texto, né, e falar, né, irmãos, sobre esse texto. E dentro desse texto, irmãos, nós vamos entender que o lago de fogo, ele é assim, algo literal, não algo simbólico. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler Apocalipse capítulo 14, verso 9 em diante. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ou seja, se a pessoa se apostatar e praticar a adoração à besta, né, ao anticristo, ao falso deus dele, ó, e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, ou seja, o selo de apostasia, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Esse vinho da ira de Deus, irmãos, está falando do quê? Das 7 taças da ira de Deus, é o que eu falei ali. O castigo de Deus, a ira de Deus, ela começa nas 7 taças, no castigo das 7 taças, e vai terminar onde? No lago de fogo. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, quer dizer, provará das 7 taças da ira de Deus, ó, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Então, irmãos, aqui de imediato, né, o texto está falando que todos os adoradores da besta, né, que adorar a besta e a sua imagem, esses, irmãos, vão provar da ira de Deus, quer dizer, provará o castigo das 7 taças, porque a ira de Deus começa ali, irmãos. Então veja bem que as taças da ira de Deus, ela fala do quê? De um castigo físico. E por que o lago de fogo não seria um castigo físico? Ó, irmãos, continuando, ó. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui, irmãos, está dizendo que essas pessoas que adorar a besta, né, elas provarão das 7 taças da ira de Deus, e elas, irmãos, serão atormentadas com fogo e enxofre, quer dizer, será lançada no lago de fogo e enxofre. Então, os irmãos, nota que o texto aqui, irmãos, está falando o quê? Que elas serão atormentadas. Então, irmãos, tormento está sempre falando, irmãos, de um castigo, né? De uma tortura física, né? De algo do tipo, irmãos. Então, irmãos, não tem como, sim, eu imagino que não tem como ser simbólico. O texto aqui está sendo claro, né? Então, irmãos, na continuação, ó, verso 11. E a fumaça do seu tormento, quer dizer, daquele castigo físico, ó, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Quer dizer, irmãos, se essa fumaça, né, do castigo ali, do tormento dele está subindo para sempre, é porque é um fogo que não se apaga, é um castigo eterno. Vamos fazer uma comparação aqui, irmãos. Se os irmãos acender uma fogueira, um exemplo, se essa fogueira durar 1 hora,
vamos dizer, durante essa 1 hora que está queimando ali, pegando fogo, vai ter fumaça por aproximadamente 1 hora também. Se acender uma fogueira ali de 30 minutos, né? Então, durante os 30 minutos, vai ter 30 minutos de fumaça também. Mas aqui está dizendo, ó, e a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Quer dizer, é uma fumaça, é um fogo, irmãos, que não se apaga. Tá falando aqui de um fogo eterno. Então, irmãos, tá aqui dando a entender que é o quê? Algo literal, ó. E não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então veja bem, irmãos, não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta. Querendo dizer o quê? Que é, irmãos, um castigo contínuo, que não vai acabar, porque não é que vai ter noite e dia ali no lago de fogo, né? Não é isso que o texto está falando. Mas aqui quando diz, irmãos, que não tem repouso nem de dia e nem de noite, está querendo dizer o quê? Que é um castigo contínuo. Não é algo ali que a pessoa vai desaparecer, vai ser aniquilada, vai deixar de existir, né? Como muitos ensinos falam por aí, irmãos. Então, irmãos, aqui o texto, irmãos, é dito, ó, e seguiu o terceiro anjo dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Querendo dizer, os adoradores da besta vão provar a ira de Deus, que começa onde? No lago de fogo não, que começa nas 7 taças da ira de Deus. Ó. Verso 11. Perdão, irmãos, ainda continua no verso 10. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Quer dizer, será atormentado. Tormento fala de um castigo físico. Então aqui, irmãos, no verso 10, nós entendemos o quê? Que os adoradores da besta, os apóstatas, né, aqueles que apostatarão da fé, eles, irmãos, quando chegar o tempo deles sofrer, começa, irmãos, com o castigo das 7 taças e termina, irmãos, ali no castigo do lago de fogo. Ó. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, querendo dizer o quê? É um fogo, irmãos, que não se apaga, certo? Porque essa fumaça está subindo para todo sempre, é porque tem um fogo eterno ali, certo? E não tem repouso nem de dia nem de noite. Resumindo, é um castigo, irmãos, contínuo. Então, irmãos, pode parecer uma sentença pesada, um juízo duro, mas, irmãos, por intermédio de Cristo, nós podemos, irmãos, nos livrar disso, se nós se converter de um coração sincero, né? E abraçar a fé em Cristo e seguir fiel até o último dia da nossa vida, certo, irmãos? Muitas pessoas não vão ser condenadas, irmãos, pela falta de amor de Deus, de forma alguma, mas muitos serão condenados, por quê? Por rejeitar o amor de Deus que ele manifestou através de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então, irmãos, o vídeo foi pequeno hoje, né? Foi uma explicação bem rápida, né? Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos se inscrever no canal, caso não for inscrito, né? Compartilhar o vídeo com mais irmãos na fé. Irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.